Quais os jogadores que não podem ficar de fora do seu time? Quais são as apostas para você se diferenciar na rodada? E a dúvida de milhões: vale dobrar o ataque do Inter? Nesse vídeo eu vou responder todas essas dúvidas e passar as melhores dicas por posição para você mitar na rodada 4 do Cartola FC 2024. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola FC, Fantasy Game de modo geral, futebol também, né? Então, se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos também, tá? Então, como eu falei, o foco desse vídeo aqui é a rodada 4 do Cartola. Vamos responder as dúvidas de vocês aí, que eu sei que muitos cartoleiros estão. E vamos passar as dicas de posição, atualizar o nosso time que a gente tinha montado o esboço, tá? Mas antes disso, quero dar uma moral que eu esqueci até de fazer no último vídeo, mostrando os 5 principais cartoleiros aqui da nossa liga clássica, né? Alcione em quinto lugar, o Carioca aqui em quarto lugar, Mamelo Fute, o Marcos Melo em terceiro, e aí os dois caras estão estourados na pontuação. O Vitor, que é seguidor faz tempo aqui do canal, e o Gavazzi, Edson Gavazzi, estão mitando aí, então uma moral para eles aí. E se você quer participar da nossa liga, até a quinta rodada você pode participar, só pedir para entrar na liga. Vou deixar o link aqui embaixo, tá? Então vamos lá, pessoal. Vou atualizar o nosso time aqui, né? Deixa eu até vender todo mundo aqui. A gente já tinha montado o nosso esboço na terça-feira. E, aliás, deixa eu agradecer a todo mundo lá. No vídeo de terça-feira, eu pedi aí pro pessoal bater uma meta de 100 likes. E o pessoal bateu 247 likes. Então, agradecer demais aí. 2.000 visualizações. Então, quem ainda não se inscreveu no canal, dá essa moral pra gente aí. Deixa o like nesse vídeo. Vou deixar uma meta ousada aí, hein? 200 likes nesse vídeo, hein? Quero ver se a gente consegue bater. Eu acredito em vocês. Estamos com a meta de no final do ano chegar a 6 mil inscritos. Dessa moral para a gente continuar trazendo conteúdo gratuito aqui para vocês, tá? Então vamos lá, pessoal. Nesse vídeo aí de terça-feira que eu falei para vocês, a gente analisou os confrontos aqui e passou o top 5 de SGs aí para vocês, né? Lá no nosso Instagram, @cartodados, eu já postei os melhores SGs, também já postei algumas outras coisas aí. Então tem aqui, ó, os principais SGs, é só ir passando para o lado. E lá eu explico também por que cada SG é interessante e passo uma pecinha para você escalar, tá? Para mim, os 5 principais SGs da rodada aí são Internacional, Atlético Mineiro, Vasco, Flamengo e Cruzeiro, tá? Enfim, quem quiser saber mais por que disso, volta no vídeo de terça-feira ali, ou então vai lá no nosso Instagram dar uma conferida, tá? Aqui a gente vai focar realmente nas dicas por posição, tá? E aí, antes de escalar aqui, começar a escalar as dicas de posição, falar dos goleiros, laterais e tudo mais, e montando nosso time, falar um pouquinho sobre as notícias que a gente teve desde o último vídeo para agora, né? Então, o Milito, técnico do Atlético Mineiro, falou que pode poupar os jogadores do Atlético Mineiro. O Sarabia, o Hulk e o Paulinho aí, dois nomes muito importantes, podem ser poupados nesse jogo. Eles jogaram todos os jogos com o Milito de titular aí, então a gente tem que ficar de olho nisso. O bom é que esse jogo vai ser o segundo aí da rodada, né? Vai ser às 6h30. Então, muito provavelmente a gente vai ter uma confirmação sobre se esses caras vão viajar mesmo para Cuiabá para ir para o jogo ou não, né? Então, a gente vai ter essa notícia, a gente passa para vocês aí depois, tá? Mas enfim, essa é a notícia principal. Tem a notícia ali também do Cruzeiro, mas quando a gente for escalando o nosso time, a gente vai falando para vocês, tá? Vamos começar aqui justamente pelo goleiro, né? E aí, pessoal, como eu falei, como a gente tem os 3 principais SGs da rodada aí, a gente tem, claro, como opções interessantes. O Everson do Galo, mas está bastante caro, 11,45 cartoletas, precisando de 7,17 para começar a valorizar, que é bem complicado aí, né? Então, é uma opção mais ousada. Outra SG que eu comentei ali, o SG do Vasco, né? O Léo Jardim, já é um pouquinho mais barato, 6,66, 4,28 para começar a valorizar, tá? O Criciúma é o time que menos criou chance de gol no Campeonato Brasileiro, por isso que o Vasco tem um SG legal e o Léo Jardim é uma opção interessante. E a gente tem o Rocher, né? Que desde os goleiros de SG é o que mais me agrada. Por quê? Acho que o Inter tem o principal SG realmente da rodada. É o goleiro mais baratinho desses aqui, 6,05 cartoletas, e é o que precisa de menos para valorizar, 2,93. Então, é um goleiro que me agrada muito. Para mim, é o principal goleiro aí mais seguro para a rodada. Mas a gente tem outros nomes interessantes, tá?
E daí eu já quero até recorrer com vocês aqui de falar do mínimo para valorizar e falar de um goleiro estratégico para a rodada, né? Na última rodada eu tinha escalado o Gabriel do Juventude, até achei que ele ia precisar de menos para valorizar, porque ele fez -6 na última rodada. Achei até que ele valorizaria fazendo uma pontuação negativa, precisa de 0,45. Achei um goleiro interessante, vejo esse jogo entre Juventude e Atlético Paranaense como um jogo de poucos gols. E aí você faz o hack, a gente já vai explicar mais como é que isso funciona, né? E seria uma opção interessante. Mas um goleiro que me agrada ainda mais, pensando nessa questão da valorização, pensando nessa questão estratégica, é o goleiro do Cruzeiro, tá? O Anderson, custando 0,80 cartoletas. E um dado interessante para vocês aqui, ó, Footstats, um site que eu recomendo bastante para vocês olharem aqui, ó, os times que mais finalizaram no campeonato. Fluminense, Bahia, São Paulo. Deixa eu filtrar aqui por média. Fluminense é o time que mais finalizou em média. O segundo time que mais finalizou foi o Vitória, né? No primeiro jogo, o Everton fez 5 defesas. E no segundo jogo, o Marcos Felipe fez 6, tá? Então, é um time que, mesmo que tire o SG do Cruzeiro, deve forçar o Anderson a fazer muitas defesas. E é interessante, fiquem de olho aí, joga 10 news aqui para vocês, um site bem legal também. Em relação à escalação do Cruzeiro, o Anderson está em dúvida com o Gabriel Grande, que acabou de ser contratado pelo Cruzeiro. Então, o que a gente vai fazer nesse time aqui? Vamos tirar dos prováveis, filtrar aqui goleiros do Cruzeiro. Cadê? Cruzeiro. Vamos escalar o Gabriel Grando aqui no nosso gol, sendo de 1,97 para valorizar, que também é bem pouquinho. E na reserva aqui, a gente coloca o glorioso Anderson, tá? Então, se o Grando for para o jogo, ele é um goleiro muito bom, veio do Grêmio aí. O Vitória finaliza muito, então deve fazer ali umas 4 finalizações. Se o Grando conseguir segurar esse G, eu acho que o Cruzeiro tem potencial. Ele vai estourar de pontuação. Se não segurar esse G, vai entregar ali seus 2, 3 pontinhos, vai valorizar. Se entrar o Anderson, só entra no Cartola se ele fizer mais de 1 ponto, mais de 0 pontos. Então já começa valorizando, é um goleiro bastante estratégico para a gente poupar cartoletas. Mas como eu falei para vocês, o goleiro do Internacional é o mais interessante, mas tem o Everson, o Léo Jardim, que também são opções viáveis aí para a rodada, tá? E até, pessoal, vindo aqui de novo no Footstats para vocês verem, por exemplo, o Carlos Miguel do Corinthians, se jogar, ou o Cássio, pode ser opções interessantes para defesas, né? O próprio Everton do Palmeiras pode ser opção interessante aí para tentar buscar defesas. E até aqui, ó, o Bragantino também tinha que finalizar muito. O João Ricardo também pode ser um goleiro focado em defesas, tá? Goleiros mais ousados, mas podem ser interessantes para a rodada, tá? Mas é basicamente isso falando sobre os goleiros. E daí já vamos passar para a posição que todo mundo quer saber aqui, que é a posição de atacante, né? Deixa eu filtrar aqui, até aqui pelo preço, né? E é interessante, pessoal. A gente já vai trazer para vocês aí no Instagram, né? Vai sair daqui a pouquinho os cards de unanimidade da rodada. Quais são os jogadores que não podem ficar de fora do seu time, tá? E o primeiro cara que não pode ficar de fora do seu time é o Veguete aqui do Vascão, tá? Por que ele não pode ficar de fora? Vindo aqui no Cartola FC Brasil, que é um site que eu gosto bastante também, e olhando um pouquinho das pontuações do Veguete aí na temporada, né, pessoal? Veguete, que é o cobrador de pênalti do Vasco, centroavante do Vasco, né? Enfrenta o Criciúma, que é um time que tem tomado gols de atacante. E olha o Veguete. Nesse jogo aqui que ele fez gol, 15 pontos. Então, além do gol, ele fez 7 pontos de média básica, finalizou muito mesmo, tá? É um jogador que cria muita chance de gol. O segundo jogo aqui, ó, contra o Fluminense, gol também no Veguete e mais 3,3 de média básica, sendo que ele tomou cartão amarelo, tá? Então, cara que mesmo que não faça gol, vamos supor que o Veguete deu uma zicada e não faça gol, ele vai te entregar 4, 5 pontos só de média básica, tá? Então, jogando em casa, a possibilidade do pênalti, o Vasco vai atacar o Criciúma, Veguete para mim é unanimidade aí na rodada, tá? E vamos falar um pouquinho da dúvida de milhões aí que o pessoal tem falado se vai dobrar Borré e Wesley, né? Então, assim, o Wesley vem ter uma fase excelente aí no Cartola. Entre os atacantes que estão prováveis aqui, se a gente filtrar, é o atacante de melhor média aí, 9,63. O Wesley até agora não baixou de 7 pontos, tá? Tem jogado muito bem. Você pode surfar a fase boa dele. Na jogo da Sul-Americana ali contra o Delfim, o Wesley e o Borré fizeram gol. Aliás, o Borré desencantou ali, né? Mas assim, eu não sou tão confiante assim no Wesley, tá? Ele era jogador do Palmeiras, eu sou torcedor do Palmeiras, para quem não conhece, e eu sei o quanto ele tinha dificuldade, acho que é uma fase dele. Você pode surfar a fase dele, tá? Mas eu tomei o pé atrás com ele. Agora o Borré, pessoal, me agrada muito para essa rodada, tá? 7,16. E até trouxe um card aqui do Borré, tá? Um jogador que na Bundesliga foi titular em 11 jogos,
com média de 5,23, que é uma média excelente lá na Bundesliga, jogos bem competitivos, né? Jogando não era pelo Bayern de Munique, pelo Borussia Dortmund, mas era um time um pouco menor, né? E estava jogando muito bem ali, gerando média básica. Fez 4 gols em 11 jogos como titular, muito bem. E começou o ano muito bem também. Média de 5,17 no Cartola, 13 finalizações em 3 jogos. E um destaque interessante: o Atlético Goianiense é o time que mais tomou gol aí, já tomou 6 gols no campeonato. Mas além disso, se a gente olhar aqui no Footstats, é o time que mais sofreu finalizações, tá? O time do Atlético Goianiense, ó. Já sofreu 48 finalizações aí no campeonato, tá? Então, o Borré também, eu tinha até mostrado para vocês no último vídeo lá no SofaScore, é o jogador que mais acumulou XG, que é o expected goals, que cria chance de gol. Então, Borré, acho uma opção excelente aí para rodada, não vai ficar de fora do meu time, tá? Vocês podem vir aqui e dobrar com o Wesley, também acho que é uma opção legal, tá? Eu tinha comentado para vocês aqui do Hulk e do Paulinho, que também eram opções interessantes. Tem que ver se eles vão para o jogo ou não, tá? Se eles forem para o jogo, são opções muito, muito boas mesmo para a rodada, tá? Me agrada bastante. Mas eu vou fechar o meu time, pessoal, com queixada aqui, tá? O Pedro do Flamengo, que no primeiro jogo fez 9,20 ao cobrador de pênalti do Flamengo. Eu acho que agora o Flamengo, depois dessas todas as críticas que o Tite sofreu ali, vai vir com o time todo titular. Não é possível que ele vai poupar de novo o Flamengo, né? Comentem aí no o que vocês acham do Tite tá poupando o time do Flamengo. Acho que agora vai vir com o time completinho ali com De La Cruz, Arrascaeta. E esse time do Flamengo completo é um time muito, muito forte, tá? O Pedro cria muita chance. E, por exemplo, no jogo que ele não marcou gol ali contra o São Paulo, ele fez 7,40 só de média básica. Então é um cara que finaliza muito. Artilheiro aí do ano, né, no Brasil, tem jogado muita bola. Nesse jogo que ele acabou indo mal foi porque ele foi poupado, entrou no segundo tempo e era um jogo difícil contra o Palmeiras fora de casa, tá? Mas jogando titular, ele gosta de fazer gol em clássico aí. Vamos escalar o queixado aqui para fechar o nosso time, tá? Então, Veguete, Pedro e Borré, para mim, são os mais seguros. Ficar de olho aí se Hulk e Paulinho vão para o jogo. Eu acho que é válido a dobra ali com Wesley no nosso time. E para falar de dois nomes diferentes aí que vocês podem pensar em ousadia aí para apostar no seu time, no time de vocês, mais para liga tiro curto. O David do Vasco tá jogando muita bola, o David tá média de 6,87 aí. É, é um cara que vai dobrar ali com o Veguete, que pode ser uma opção legal. E outro cara, pessoal, Lucero do Fortaleza, tá? Um cara muito bom mesmo, centroavante do Fortaleza. Como eu falei no vídeo de terça, veja esse jogo entre Fortaleza e Bragantino como um jogo de gols aberto. E agora contra o Boca Juniors, o Lucero fez 2 gols aí. Aliás, o Fortaleza ganhou de 4-2 nosso Lion aí. Fez 4-2 no Boca Juniors, tá? E o Lucero fez os 2 primeiros gols do time. Deve ser o corredor de pênalti também, uma aposta bem interessante aí para quem quer se diferenciar, tá? Gosto bastante mesmo do Lucero aí, tá? Mas é basicamente aí suas opções de atacante aí para rodada, tá? Vamos voltar aqui para nossa defesa, pessoal. E aí, quero falar para vocês de uma dúvida que todo mundo tá pensando aí, né? Que são os laterais do Cruzeiro, Marlon e William, René e o Bustos, né? Todo mundo tá de olho nisso. E daí eu prometi no último vídeo ali, né, que se o pessoal batesse nossa meta de likes, o pessoal estraçalhou nossa meta de likes, a gente ia mostrar um conteúdo dos sócios ali para vocês, né? E aí, pessoal, tô mostrando para vocês aqui o nosso dashboard do Brasileirão, tá? Então, os sócios têm acesso a essa plataforma aqui. Então, por exemplo, a gente tem aqui os confrontos da rodada, né? Se a gente vir aqui para o dashboard, tudo com um clique aqui você vai passando. Então, você tem o desempenho dos times aqui, por exemplo, como é que tá os times em cada fase, gols marcados, gols sofridos, saldo de gols. Tem as estatísticas de cedido versus conquistado. Então, por exemplo, vamos dar uma olhadinha aqui no atacante que a gente acabou de falar. O time que mais cedeu pontos para atacante até agora é o Cuiabá. Então, como eu falei, eu tinha indicado o Hulk e o Paulinho, a gente tem que ficar de olho aí se ele vai para o jogo mesmo. Falei aqui, ó, o quarto time que mais cede pontos para atacante é o Atlético Goianiense ali, ó. Média de 4,46 pontos sofridos, você passando o mouse por cima, tomou 4 gols e 2 assistências de atacante, como eu tinha falado ali. 16 finalizações sofridas ali, é o time que mais tem sofrido finalizações, o Atlético Goianiense, tá? Então, é um material bem interessante para vocês ficarem de olho nessa questão de cedido versus conquistado. E aí, para a gente tirar essa dúvida ali entre os laterais do Inter e do Cruzeiro, eu estou trazendo o nosso mapinha aqui de scouts, tá? Então, vamos olhar aqui, ó. Você pode vir aqui, descer e filtrar. Vamos filtrar aqui Atlético Goianiense. Então, vamos olhar aqui, ó. O Atlético Goianiense até agora cedeu 7 desarmes para laterais, tá? Foram 6 desarmes para laterais esquerdos e um desarme só para lateral direito, tá, pessoal? Então, aqui a gente vê
que o Atlético Goianiense tem cedido muito mais desarme para laterais esquerdos. E até se a gente pensar na disposição do Atlético Goianiense no campo, quem cai por ali é o Luiz Fernando, o Shailon, que são jogadores que vão bastante para cima e perdem muita posse de bola. Então, nessa comparação entre René e Bustos, acho que eu prefiro um pouquinho mais o René, tá? O Atlético Goianiense tem cedido mais pontos aqui por aqui. E até se a gente pensar aqui na análise de jogadores, vamos filtrar os laterais daqui, ó. Internacional, laterais. E comparar o René e o Bustos, vocês vão ver que o René está com média melhor do que o Bustos, 6,90 contra 3,23. E o René também está com média básica melhor do que a do Bustos, tá? Então, nessa comparação aqui, a gente fica com vantagem para o René. Então, vamos escalar ele no nosso time aqui, né? O René. Precisando de 4,41 para começar a valorizar. É um jogador que tem um potencial de SG muito bom ali pelo Inter, tá? E para a gente fazer a comparação ali entre o Marlon e o William, vamos ver aqui, ó. Vitória, achar o Vitória aqui. E vamos ver, ó. O Vitória cedeu 4 desarmes para laterais, contando lateral direito e lateral esquerdo, e foram todos para laterais direitos, né? Que é justamente ali o lado que cai o Mateuzinho, né? Que é a principal válvula de escape do Vitória. Ele cai pela esquerda e ainda nenhum lateral esquerdo fez desarme enfrentando Vitória, tá? Então, por isso a gente escolheria o William. Pô, mas o Marlon é mais mito de cartola. E aí, pessoal, para a gente finalizar essa escolha aqui, se a gente vir o nosso dashboard dos estaduais, esse dashboard gratuito, eu vou deixar aqui o link para vocês olharem lá, ver os dados gerais dos jogadores, então tem desempenho dos times também, dados gerais de ataque, é só sobre os estaduais, né? E a gente pegar aqui os laterais, vocês vão ver que o William teve uma média até melhor do que a do próprio Marlon, tá? 3,92 contra 3,28. Então, vou fazer essa apostinha aqui no William, eu sei que muita gente vai optar pelo Marlon, mas estou preferindo ele, acho que tem um potencial melhor e está até precisando de menos para valorizar, tá? Então, nossos laterais vão com William e René. Esses 4 laterais acho que são muito fortes. Eduardo, tem outras opções? A gente tem o Arana, pessoal, que é um nome muito forte, aí tem jogado muita bola, o problema é se ele vai para o jogo ou não, né? Ele está em dúvida também, se a gente olhar aqui no Joga 10 News, tá? A escalação do Galo tá como dúvida, cadê aqui, ó? Escalação do Galo. Aqui, ó, tá como dúvida, então tem que ver se ele vai para o jogo. Outros laterais que a gente teria interessante aí, o Bruno Pacheco de Fortaleza, não vejo um jogo de SG, mas o Bruno Pacheco tem jogado quase como ponta esquerda, né? O Fortaleza tem jogado com 3 zagueiros, então ele cresce bastante potencial. Você tem o Ayrton Lucas, que vai sempre muito bem nos clássicos ali, é um cara que tem média básica. E tem os laterais do Vasco, Lucas Piton e o Paulo Henrique, né? O Paulo Henrique, eu vi que muita gente está escalando. Acho que pensando na questão da valorização, é um cara interessante aí para a rodada, né? Mas eu prefiro até um pouco mais aqui o Lucas Piton, tá? A gente falou no último vídeo ali, o Piton é o terceiro jogador com maior criação de chance de assistência, tá? Então, quem sabe não pinta uma dobradinha ali, assistência do Piton, gol do Veguete, né? Então, também opções mais baratinhas, boas para valorizar ali, Piton e Paulo Henrique, tá? Mas por enquanto, vou fechar aqui com William e René nesse conteúdo que a gente está trazendo para os sócios ali, né? Vamos lá. Lembrando, se a gente trouxer, se vocês baterem essa meta de likes aí de novo de 200, a gente tem que trazer mais um conteúdo de sócio na nossa live, tá? Fiquem de olho ali, aqui no canal também e no nosso Instagram, para ver qual que vai ser o horário da live, tá? Eu vou trabalhar amanhã, então eu não sei ainda que horário vai ser a live exatamente, mas com certeza vai ter uma live para vocês. E se vocês baterem nossa meta de likes aí de 200 likes, tem essa moral aí, a gente mostra mais algum conteúdo, quem sabe nossa tabelinha de atacantes a gente mostra lá na live, tá? E até, pessoal, eu mostrei ali o nosso conteúdo de sócios, ainda dá tempo, tá? Quem quiser virar sócios, plataforma da Rubla aqui, tá? Vou deixar para vocês o link para vocês darem uma olhadinha lá, tá? Como eu falei, tem esse dashboard aqui que a gente manda para vocês ali, né? Tem também grupo exclusivo do WhatsApp para vocês. Tem times exclusivos que a gente escala ali. Os nossos times exclusivos, eu mostrei o desempenho na última rodada ali. Estão voando aí na temporada. O time de valorização já está com 140 cartoletas, tá? Tem também estatísticas extras, tem dicas por posição, então uma tabelinha, como eu falei para vocês, de cada posição analisando os jogadores. Então, quem quiser, dá uma olhadinha ali nos nossos comentários, pega o link, confere lá o preço e vem virar sócio, vem garantir sua mitada aí com a gente, tá? Mas vamos lá para a posição de zagueiro agora, pessoal. E aí, como eu tinha falado para vocês, zagueiro é uma posição que tá bem difícil no ano, tá? A gente tem que focar ali nos zagueiros com principal potencial de SG, tá? Então, assim, por exemplo, eu acho que o principal potencial de SG para rodada é o do Internacional. E daí a gente já fica ali entre Mercado e Vitão. Eu fui no Cartola FC Brasil, que é um site que eu falei para vocês aqui, olhar as estatísticas do ano passado, Mercado e Vitão estavam quase com a mesma média. Fui olhar nos estaduais, o Mercado e o Vitão estão quase com a mesma média também.
Os dois com média de um desarme por jogo, que é uma média bem precária ali, né? Em termos de finalização, os dois também bem próximos ali, tá? O Vitão tem um pouco mais de finalização, o mercado já fez um golzinho ali no ano, né? Então, bem parelhos, tá? Os dois são quase da mesma coisa para valorizar, quase o mesmo preço. É você jogar uma moeda pro alto e ver quem que você quer escolher, tá? Eu prefiro um pouquinho mais o Vitão, acho que ele é um zagueiro um pouquinho melhor ali e tal, mas enfim, mercado também seria uma opção legal. Eu vou ter um dos dois no nosso time aqui, tá? Você também pode vir aqui com uma opção mais segura, que é o Kaique Rocha, né? Talvez seja o zagueiro que esteja tendo o melhor desempenho, aliás, é a melhor média entre os zagueiros e é o único que tem garantido alguma média básica. Como eu falei, acho que esse jogo entre o Juventude e o Atlético Paranaense pode ser um jogo de poucos gols e o Kaique Rocha segurar esse dia vai estourar, tá? Acho que é uma opção viável. Por exemplo, uma zaga com Vitão e Kaique Rocha seria interessante, tá? Como eu falei para vocês, quero pensar num zagueiro de SG aqui, tá? Então a gente tem aqui os zagueiros do Galo, né? Gemerson, Igor Rabelo, tem o Maurício Lemos ali. O problema é que, por exemplo, aqui no Cartola tá provável Maurício Lemos e Igor Rabelo. Só que se a gente olhar no Joga 10 News, o único que está aprovado aqui é o Gemerson, né? Então tá meio complicado. Como eu falei para vocês, por enquanto, vamos ficar de olho nas notícias aí. Mas eu vou trazer para vocês aqui a escalação do Igor Rabelo, tá? Que tá provável. Vamos ver, se o Gemerson sair, a gente coloca ele, a gente pode fazer até o antinegativo, tá? Então, zagueiros do Galo ali, qual for provável. Escolher um zagueiro do Inter, ele acho que pode ser interessante para a rodada, Vitão o mercado. Tem o Kaique Rocha precisando de pouquinho de. Que é um zagueiro que tem garantido média básica. Você tem o Léo Pereira ali pensando na bola aérea, um Léo Ortiz também pode ser interessante, né? Mas eu quero trazer para vocês, como eu falei para vocês, goleiros e zagueiros tem sido uma posição que eu tenho usado bastante estratégia. E aí ficar de olho em dois caras bem baratinhos e com potencial muito grande de valorização, tá? Que são Gabriel Xavier do Bahia e o João Marcelo do Cruzeiro, tá? O Cruzeiro acho que tem um potencial de assistir um pouquinho melhor do que o Bahia, mas enfim, os dois times jogam em casa, pode acontecer. São dois zagueiros que nos estaduais mandaram muito bem, depois vocês podem conferir no nosso dashboard. O João Marcelo é um dos principais zagueiros em questão de desarmes. O Gabriel Xavier também foi muito bem na temporada. O Gabriel Xavier, que já começou fazendo 4 pontos de média básica, está de 0,46 para começar a valorizar. João Marcelo 1,57. Tá? Então, quem, por exemplo, quiser focar na valorização, pode colocar um Vitão e um Gabriel Xavier aqui, por exemplo, para não triplicar o Cruzeiro, tá? Pode ser uma opção viável aí para a rodada, vocês escalarem assim, tá? Fico até em dúvida de colocar ele aqui, mas enfim, é uma questão de estratégia, como eu falei para vocês, tá? Vamos vir aqui agora para o nosso meio de campo. Então já fechamos nossa zaga, falamos das opções interessantes, já fechamos nosso ataque. Daqui a pouco eu vou responder a dúvida de vocês aí, qual o capitão para a rodada, tá? Mas vamos agora para o nosso meio de campo, tá? E vamos lá, pessoal. Primeiro cara que eu acho que tem que ter no seu time é praticamente unanimidade. Gustavo Scarpa, tá? Até fui dar uma olhadinha no SofaScore aqui, tá? Do Gustavinho Scarpa, nosso Scarpinha. Olha a fase do homem. 2 gols, 2 assistências, gol, gol, gol. Aqui ele jogou contra o Corinthians só uns 11 minutos, tá? E mesmo assim teve uma nota super de 7,5. Então o Scarpa tem voado baixo, tem sido o principal jogador do Galo. Se o Hulk não for para o jogo mesmo, o Scarpa pode assumir até o pênalti ali, se o Paulinho também não for para o jogo. Vai assumir as bolas paradas do Atlético Mineiro. É um cara que tem jogado muito, finaliza muito. A gente conhece ele do tempo de Palmeiras. É aquele cara chuta-chuta, tá? E até trouxe um card aqui falando sobre o Scarpinha, tá? 11,4 nos últimos 5 jogos aí de média, 3 de média básica, 4 gols e 2 assistências nos últimos 5 jogos aí, contando todas as competições. E começou o Cartola voando, né? Média de 8,40, 2,80 de média básica, 2 gols e 1 assistência. Scarpinha monstro, tá? Só tomar cuidado realmente com essa questão da escalação do Galo, tá? Pra ver como é que ela vai vir, mas acho que o Scarpa vai pro jogo, tá? Ele não tá com dúvida até agora. Então, Scarpinha tem que estar no nosso time. Aí, pessoal, eu vejo várias opções interessantes, tá? Cara, seguros aqui para você cercar o seu time, manter uma segurança ali, seria o Arrascaeta, tá? Arrascaeta não deve ser preservado. A gente tem a dúvida entre Arrascaeta e De La Cruz. Acho que são duas boas opções. O De La Cruz até precisa de menos para valorizar, tem gerado até mais média básica do Scarpa. Só que assim, a gente sabe como é que tá o Tite, né? O De La Cruz jogou lá na altitude contra o Bolívar. Pode ser que ele seja poupado, então tem uma minutagem mais baixa. O Arrascaeta foi preservado, então a segurança de que vai para o jogo. Ele cresce nesses jogos grandes, então a Arrasca é um nome muito seguro aqui para a rodada. E aí, vocês podem pensar em opções mais de aposta. Então, por exemplo, você tem um área que tem gerado muita média básica. Esse 6,25 que ele fez aqui foi de média básica. Então, se ele participar de um gol, pode estourar na pontuação. Então, é uma opção mais ousada aí para vocês. Outros nomes interessantes aqui de opções ousadas. A gente tem aqui, por exemplo, um Maurício do Internacional, que muita gente está esquecendo ele
para você dobrar esse Inter aí no ataque com o Maurício e Borré, para quem não tá dobrando ali com o Wesley, né? Pode ser uma opção bem interessante para vocês escalarem ali o Maurício, tá? É um cara que gera sua média básica também. Você tem aqui, ó, Matheus Pereira, que tá voando nos estaduais ali, ó, usando 7,21 cartões. É um nome muito, muito bom para rodada mesmo, tá? O Matheus Pereira do Cruzeiro é uma opção bem ousada para rodada, interessante. Então, ó, Scarpa, Rascaeta, De La Cruz, Matheus Pereira e Maurício. Já são 5 nomes. Mas eu vou trazer opções mais ousadas para vocês, que são os nomes do Bahia, tá? Tassiano, Cauli, Everton Ribeiro, são todas opções interessantes. O Grêmio pode poupar, né? A gente sabe que o Renato Gaúcho prioriza as Copas, né? E o Grêmio tem Copa do Brasil na terça-feira. O Tassiano tem jogado de centroavante, então desses todos meias aí do Bahia, me agrada mais o Tassiano, tá? Que tem jogado como atacante, tá? Nesse time do Bahia. É um cara que tem gerado média básica, esses 3,35 foi de média básica, finaliza bastante. Para quem gosta, tem lei do ex aí do Bahia, então os nomes do Bahia são apostas diferentes. E apostas diferentes para vocês aí, pessoal. Os dois meias do Fortaleza. Então eu falei que o Luciano meteu 2 gols contra o Boca Juniors. O Pochettino meteu 3 assistências, hat-trick de assistência para o Pochettino. Faria 21 pontos se valesse para o Cartola, custando 7,93. E a gente tem bem baratinho aqui para vocês o Pikachu aí do Fortaleza, precisando de 2,41 para começar a valorizar. Fez 2 gols contra o Boca Juniors também, faria 20 pontos aí se valesse para o Cartola. Então, os 3 nomes do Fortaleza são opções bem legais para apostar, tá? Por enquanto, eu quero fazer uma apostinha no Tassiano, tá? Que tem jogado como centroavante. É um coringa pra gente ali, mas como eu falei, o Maurício também seria uma opção legal, o Matheus Pereira, os nomes do Fortaleza ali. Todas opções legais aí para rodada, tá? E eu quero que você deixe nos comentários aqui quem é a aposta de vocês aí para rodada, tá? Estou bastante curioso. No meio de campo a gente tem várias opções para apostar. Escolhi o Tassiano, mas tem várias outras aí, tá? Nosso técnico para rodada, pessoal, a gente poderia, no vídeo de dicas, eu tinha escalado o Kudê. Acho que é uma opção bem legal, mas a gente está sem cartoleta para escalar ele no nosso time aqui, tá? E até porque a gente estaria triplicando o Internacional, né? Com o Vitão, René e o Kudê, né? Então, isso me preocupa um pouco. O Atlético Goianiense tem feito seus golzinhos ali, né? Um time bastante ofensivo. Então, o técnico que eu vou trazer para vocês aqui, pessoal, é o Gabriel Milito, tá? Acho que é uma opção bem interessante aí para a rodada, tá? Como a gente falou, a gente poderia cercar o Galo aqui, né? O SG do Galo, que eu acho que é um SG legal. Estaria cercando o ataque, né? Vai que o Galo ganha do Cuiabá, mas o Hulk não vai pro jogo, alguma coisa assim. A gente estaria cercando com o Milito, tá? E outra opção legal de técnico seria o Fernando Seabra, tá? Do Cruzeiro. É uma opção de SG, como vocês viram ali. O goleiro é interessante, os laterais têm potencial de média básica, João Marcelo tem potencial de média básica. Fernando Seabra também poderia ser uma opção legal para vocês escalarem quem tá mais sem cartoletas, tá? Vamos aqui colocar nosso capitão, e aí tem a dúvida de milhões, né? Borré e Veguete, né? No vídeo de dicas, o primeiro, eu tinha escalado o Borré. Eu acho que é uma opção bem legal. O que me preocupa é que no Joga 10 Rios, o Borré apareceu aqui como dúvida, tá? Com o Luca, cadê? Eu não entendi porque que ele apareceu com dúvida. Eu acho que ele vai para o jogo, tá? Inclusive, vou bancar ele aqui no meu time. Mas, por via de dúvidas, a gente vai colocar aqui, enquanto a gente não tiver uma notícia mais certeza, assim, a gente vai colocar o Veguete de capitão, acho que é a opção mais segura ali, como eu falei. É uma unanimidade, tem que ter no seu time, tem muito potencial e tem gerado média básica, tá? Então, vamos com o Veguete aqui e nosso time fica escalado desse jeito. Lembrando que a gente atualiza o nosso time na live e também posta lá no nosso Instagram o nosso time final ali do canal, tá? Vamos escalar nosso banco de reservas aqui. Então, reserva para o René. A gente pode colocar aqui um Bustos mesmo, tá? É interessante. Eu gosto até do Bruno Pacheco como apostinha. Nós vamos colocar o Bustos aqui no nosso time como reserva, né? No banco de reservas, pessoal, eu vou escalar o Gabriel Xavier, tá? Até acho que é uma opção legal para vocês escalarem no próprio lugar do Igor Rabelo aqui, pela questão da valorização, pela questão da média básica, tá? Acho que o Gabriel Xavier é uma opção bem interessante. No meio de campo, uma opção de reserva para o Tassiano, teria o Maurício, tá? Mas a gente vai fazer uma apostinha aqui no Iago Pikachu, tá? Acho que meter o gol ali contra o Boca Juniors acho que pode ser uma opção legal, mas o Maurício também seria uma opção bastante viável aí para a rodada. E reserva para o Borré, poderia ser o Lucero aqui, mas vamos com o Wesley do Internacional, tá? E a gente fecha o nosso time desse jeito aqui, ó, com esse banco de reservas, com esses jogadores aqui no nosso time, tá? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Lembrando de novo, pessoal, bata uma meta de likes, ajuda demais mesmo, tá? Pra gente trazer nosso conteúdo de sócio para vocês, para ajudar a manter o conteúdo gratuito para vocês também, tá? 200 likes é a meta.
Se inscrevam no canal, tá? Eu fiquei muito feliz que o último vídeo bombou de inscrição. Então, quase chegando aí nos 3 mil inscritos, tá? Eu falei que eu tô com a meta até o final do ano de chegar em 6 mil, mas o primeiro passo é chegar até a metade ali, 3 mil, tá? Então, dessa moral, sigam a gente lá, @cartodados, estamos postando bastante conteúdo para vocês. E quem puder virar sócios, vou deixar o link para vocês aí da Rubel para virar sócios com a gente, tá? Então é isso, até a próxima. Falou!